Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, onde quer que eles estejam. Que abençoe também aqueles que estão em seus lares, em seus trabalhos, em outras oportunidades, em outros momentos, que a tecnologia nos permite alcançar essas pessoas também. Feliz com aqueles que estão aqui hoje, nessa noite de outono chuvosa, né? Eu vim e de fato me surpreendi positivamente. Acho que a fé estava baixa, pastor. Eu vim e falei assim, poxa, falei com a minha esposa, né? Deve estar meio vazio hoje, né? O pessoal vai desanimar, mas fomos brindados com a presença de vocês. Graças a Deus, tenho certeza que todos aqui trazem a felicidade de estar na casa do Senhor neste domingo tão agradável, né? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Marcos, no capítulo 1, nós fomos agraciados com esta peça missionária, que traz uma metáfora, uma alusão, uma comparação à igreja como aquela que segura as cordas daqueles que vão ao encontro dos perdidos e os trazem. E Jesus aqui, que é o motivo de tudo isso, porque o motivo de nós estarmos aqui, deixarmos os nossos lares, os nossos afazeres, para nessa noite chuvosa estar aqui, de esses adolescentes, esses rapazes, essas moças estarem aqui durante todo o dia de hoje, deixando outras coisas, outros afazeres, outras atividades, talvez mais divertidas, até para descansar, adormecer, né? Estiveram aqui. Tudo isso tem um motivo, e o motivo é único e deve blindar a nossa unidade, que é Jesus. Jesus é a razão de nós nos esforçarmos para sermos cristãos melhores, de nós nos esforçarmos para fundamentarmos a sua causa, e Jesus é o motivo central das nossas vidas estarem cheias do amor de Deus. E Jesus inaugura o seu Evangelho do Reino, neste que é o relato mais antigo da passagem de Jesus aqui por essa terra como ser humano, o Evangelho de Marcos. Os irmãos devem saber, mas os evangelhos não foram escritos na ordem cronológica em que eles estão na Bíblia. O evangelho mais antigo, o escrito mais antigo sobre Jesus é o Evangelho de Marcos, que provavelmente serviu de base para os outros escritos, os outros que foram também escritos, especialmente os sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho um pouquinho diferente, com alguns vieses e olhares diferentes. Mas esse texto antiquíssimo, que narra a inauguração do Evangelho do Reino, diz o seguinte, a partir do verso 14 do capítulo 1 de Marcos. Depois que João o Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Senhor, continue a falar aos nossos corações, como tem sido até agora. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Jesus surge num cenário da Palestina do século I, uma Palestina dominada
por um império poderoso, o Império Romano, o maior império e mais poderoso que já existira até então, dominava a região. Uma região pródiga em profetas, curandeiros e messias. Jesus poderia se tornar só mais uma opção de Messias para aquele povo que ali estava. Eles esperavam ardentemente e pediam incessantemente para que seu Deus enviasse aquele que libertaria o povo. Mas muitos tentaram se passar por profetas naquela região, até hoje, inclusive. Sendo que Jesus vem trazendo algo tipicamente diferente, especificamente diferente. Jesus não anuncia algo fora de si, mas algo de si. Ele anuncia a boa nova do reino, ele anuncia o evangelho, palavra que no grego, e eu disse que esse texto era um texto muito antigo, escrito em grego. Jesus não falava grego, mas o evangelho foi... O texto evangélico foi escrito em grego porque era, mal comparando, o inglês da época. Um idioma que muitos poderiam ler, independentemente da sua nacionalidade. E no grego antigo, o evangelho queria dizer boa nova. E Jesus vem anunciar a boa nova. E ele começa o anúncio dessa boa nova dizendo: é chegado o tempo. O discurso de Jesus é diferente dos discursos proféticos, todos até então, e todos que haveriam de surgir depois disso. Ele diz: é chegado o tempo, agora é a hora. Deus se revelou. Deus se revelou integralmente em mim e eu venho trazer-lhes essa mensagem e essa notícia, essa boa notícia. A inauguração do ministério público de Jesus, ele diz: o reino de Deus está próximo. Esse próximo não é próximo assim, está quase chegando, sabe? Esse próximo não é está pertinho, é próximo geograficamente dizendo, é palpável, é chegado, o tempo é agora, o evangelho é chegado, o tempo está cumprido, o reino de Deus está perto de vocês. E ele diz isso quando ele se apresenta publicamente, porque ele é a boa nova. Jesus é o evangelho de Deus. Meus irmãos, não somos seguidores de uma mensagem, não somos seguidores de uma filosofia, não somos seguidores de uma corrente teológica, nós somos seguidores de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E ele é o evangelho de Deus encarnado. Esta mensagem de proximidade é logo seguida de uma ordem. Arrependam-se e creiam nessas boas novas. Arrependam-se e creiam em mim. Arrependimento é algo muito profundo e sério. Na medida em que se arrepender, especialmente aqui nesse texto, não é simplesmente estar insatisfeito com algo que fez e gostaria de não fazê-lo mais. Do tipo, me arrependi de ter vindo sem paletó, né? Porque está frio. Hoje está fresquinho, né? Cheguei, o ar-condicionado está ligado. Que arrependimento, podia ter trazido o paletó.
ou um casaco. Não é algo assim trivial. Arrependimento aqui é mudança de mente, é mudança de mentalidade. O termo grego para arrependimento aqui é metanoia. Metanoia é mudar a sua mente e se converter. Quando você está aprendendo a dirigir, você tem várias aulas de direção com o instrutor. E geralmente você começa dirigindo, geralmente não, sempre, né? Para frente, né? Você dirige, entra no carro, aprende ali a passar a marcha e vai embora. Mas aí começa a ficar mais difícil quando você tem que aprender a dar ré, né? Dar ré, porque o carro não anda só para frente, né? Não dá para andar só para frente. E tem uma aula específica que chama-se aula de conversão. Ou seja, é a aula que você aprende a dobrar e mudar de direção. Converter, mudar de direção, fazer uma conversão à direita, uma conversão à direita, uma conversão à esquerda. Converter-se é mudar de direção. O mundo ia numa direção. Jesus chega e diz assim: agora tempo é chegado e essa direção precisa ser mudada. Precisamos mudar de direção. Eu quero que vocês convertam-se. Eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês mudem a sua mente. Eu quero que vocês simplesmente digam assim: não, eu devia ter feito isso e não fiz, ou eu deveria não ter feito e fiz. Não é só isso, é muito mais, é isso e muito mais do que isso. É você ter a sua mentalidade mudada pelo Evangelho de Deus, por Jesus. O reino de Deus é você passar a ressignificar toda a sua vida e todo o seu mundo a partir da mente de Cristo. Tivemos aqui duas igrejas metaforicamente apresentadas. Uma igreja firme, constante, uma igreja adormecida. Qual das duas mudou a sua mentalidade diante do Evangelho? Muitas comunidades de fé se reúnem, julgo e salvo a dizer, e me arrisco a dizer, reúnem-se por costume, reúnem-se por conveniência, mas não se reúnem como agências do reino de Deus, porque não se converteram, não tiveram a sua mente convertida, transformada. Na medida em que a diferença da Igreja de Cristo para um clube, para uma rede social, para um chá de amigos, está justamente no cerne da coisa que é o Evangelho. É agradável estar aqui com vocês. Para mim é, para muitos de vocês certamente é encontrar pessoas com as quais você conversa, com as quais você se identifica, com as quais você se dá bem. Jovens fazem amizades, encontram sua cara à metade, passam a namorar, se casam, têm filhos, os filhos dos filhos se reúnem com os outros filhos dos outros filhos. E assim se forma uma comunidade humana, uma agregação de pessoas. Tudo bem, ótimo, é assim mesmo que funciona. Nós não fomos criados para sermos ilhas isoladas. Devemos muito estar juntos. Mas não é isso que identifica, não é isso que estabelece o fundamento da igreja cristã, senão o Evangelho de Jesus.
o Evangelho, a boa nova de Deus, que é o próprio Jesus. O que nos diferencia de qualquer outro agrupamento humano é Jesus. A igreja que adormece é aquela que se esquece disso. A igreja que envia missionários, discípulos, prega, investe, é a igreja que entendeu a mentalidade do reino, que é ter Jesus e sua mensagem no centro da coisa. A consequência é uma igreja desperta, para usar os termos aqui da apresentação. E eis que, ao se arrependerem e crerem nas boas novas, converterem-se dos seus caminhos, mudarem a sua mentalidade de vida, enxergar o mundo de uma outra maneira, Jesus encontra os primeiros que fariam isso de coração aberto. Os irmãos Simão e André, que eram pescadores, estavam no seu ofício, estavam vivendo suas vidas, estavam arrumando um sustento para pagar os seus boletos, estavam preocupados com o dia de amanhã, com o café da manhã que colocariam em suas mesas, como sustentariam suas famílias, preocupados com o jogo, né? O jogo do seu time, preocupados com as novas notícias do Império Romano. Será que o imposto do imperador vai aumentar no ano que vem? Ou seja, vivendo uma vida cotidiana comum, como nós já vivemos hoje. E Jesus vem e chacoalha aqueles homens. Porque Jesus é assim, meus irmãos. A sua mensagem é uma mensagem disruptiva. É uma mensagem que muda a nossa forma de enxergar o mundo. E tem que fazer isso. E ele diz para aqueles homens, olha só, vocês estão aí pescando, né? Vocês vão continuar pescando. Só que agora vocês vão pescar vidas. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Porque vocês, em contato comigo, terão uma mudança tão grande nas suas vidas que vocês passarão a resgatar pessoas. E que ofício haveria de ser mais importante, adequado, conveniente, interessante, bonito, importante do que resgatar vidas e pessoas? Eu, quando li esse texto, há muitos anos lendo o texto, e isso é um exercício que eu convido todos a fazerem, né? A gente tem textos na Bíblia que nós lemos muitas vezes, isso acontece com qualquer texto, não só com a Bíblia, mas com a Bíblia acontece muito porque nós lemos muito. Pelo menos eu espero, né? A gente espera que a gente leia bastante. Você lê um texto, ou é um texto tão conhecido que você ouve as pessoas falarem desse texto, e você para de ler e passa a ficar com o que você ouve das pessoas. Mas chegando a esse texto novamente, com muita humildade, com muito discernimento, pedindo muito discernimento a Deus, eu achava que aqui era simplesmente uma inauguração missionária, né? Jesus está chamando aqueles homens para fazerem mais discípulos, pregarem para outros homens e outras mulheres, e vão pregando, e multiplica-se e o evangelho chega até nós. Certamente era isso também. Certamente era isso também. Mas mais do que isso, mais impactante do que isso, Jesus diz para aqueles homens, eu chamei vocês para serem pescadores de homens. Eu chamei vocês para retirarem do fundo do mar aquilo que está adormecido, aquilo que está lá dentro, mais profundo do ser humano. Eu chamo vocês, eu convoco vocês para trazerem isso à tona.
inclusive dentro de vocês mesmos. Essa experiência de Simão, chamado Pedro, depois por Jesus, e André, seu irmão, eu não sei e não devemos julgar em que momento pessoas se convertem, né? Tem gente que é muito, erradamente, na minha opinião, né, fiscalizador de conversão, né? Aquela coisa, assim, aquele ali já está convertido, aquele não, ou é assim, porteiro do céu, né? Esse vai entrar, aquele não. Eu entendo que isso não é adequado. Eu não sei quando Pedro efetivamente se converteu. Se foi nesse momento aqui, quando Jesus disse, venha ser pescador de homem. Eu não sei se é naquele momento, depois que ele encontra com Jesus, eu não sei se é naquele momento em que no Evangelho de Lucas diz que ele o negou 3 vezes, e Jesus olhou para Pedro, e Pedro chorou amargamente. Talvez tenha sido ali, né? Ou seja, passou esse tempo todo com Jesus, mas converter de verdade só foi ali, né? Ou depois, quando ele encontra com Jesus, já ressurreto, e Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei qual foi o momento. Fato é que Jesus olha em Pedro um potencial, e André e todos aqueles ali, um potencial enorme para resgatarem no íntimo das pessoas o seu melhor como ser humano. Jesus é Deus que se humaniza para nós nos tornarmos humanos de verdade. Isso significa que Jesus, o cerne de toda coisa, Jesus, o Evangelho encarnado, quer que você resgate do seu íntimo um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. E que você resgate em outras pessoas, e que você sustente as cordas de outras pessoas, para que estas sejam seres humanos plenos de verdade. E isso se dá quando nós compreendemos o amor de Deus. A canção que nós ouvimos e que vamos ouvir o bis, que é o tema da campanha deste ano, fala do amor de Deus. O amor de Deus é o que explica Jesus. Jesus é o amor de Deus encarnado. O Evangelho é a preocupação de Deus em salvar você. E salvar, meus irmãos, eu ouvi essa palavra recentemente e mexeu muito comigo. Salvar não é só você morrer e ir para o céu. Isso é bom, ir para o céu depois que morre. Isso é bom? É bom demais, eu anseio. Espero que todos aqui. Mas salvação no Evangelho não é só isso, apesar de que, me perdoem o só, porque só isso já seria muita coisa. Mas a salvação, ela começa a se processar no momento da sua conversão, e ela muda a sua vida a partir de agora. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus não é depois que você morreu, o reino de Deus é chegado, ele está próximo. Você pode pegar nele, que é Jesus. E quando o reino de Deus começa, a sua vida muda. Você deixa de ser um pescador de peixinhos para ser um pescador de homens e mulheres. Você começa a tirar o melhor das pessoas, vem à tona, mas não é o melhor porque somos bons, pelo contrário, somos caídos. Jesus nos transforma em cristãos, em pessoas melhores, em humanos plenos e completos. O amor de Deus Pai é a razão
do reino de Deus ter chegado a nós. E o reino de Deus não é assinar o livro de presença da assembleia mensal da sua igreja e esperar morrer e ir para o céu. Se é só isso, isso é uma vida miserável. É a vida que esse povo estava vivendo ali, pescando e discutindo as coisas daquele dia e pagando os seus boletos, porque a vida tem que ser mais do que isso, meus irmãos. E Jesus chama aqueles homens e diz: acabou essa vidinha. Essa vidinha acabou. E você vai me dizer: ué, mas eles continuaram pobres, peregrinos, aliás, perderam até o que tinham, porque tinham casa, tinham profissão, passaram a ser andarilhos, mal vistos. Mas aí é que está. A conversão é uma coisa, a conversão genuína é uma coisa diferente, meus irmãos. Ela não está condicionada às suas circunstâncias financeiras, suas circunstâncias materiais, suas circunstâncias patrimoniais. É como você se torna alguém de verdade. Mas, pastor, o boleto continua chegando. Amanhã é segunda-feira, tem boleto vencendo. Tem, meu irmão. E em nome de Jesus você vai pagar esse boleto aí. Não vai lhe faltar nada, em nome de Jesus. Porque a igreja de Cristo supre os seus uns aos outros no amor de Deus. Quantos de nós temos a oportunidade de ajudar, de segurar as cordas? E segurar as cordas, meus irmãos, não é só de quem está lá na África pregando o Evangelho, como também não é só segurar a corda daquele teu irmão que está passando uma dificuldade e não consegue comprar o botijão de gás. Não é uma coisa somente, e não é outra somente. Segurar as cordas é esse sistema bendito chamado igreja, em que as pessoas se amam e por isso se ajudam, e por isso se completam, e por isso se suportam. E não só se suportam do sentido de eu suporto você, eu te aguento, mas é suportar de dar suporte também, de segurar as cordas. Jesus se apresenta como Evangelho de Deus, boa nova. Eu vim contar uma boa notícia, e a boa notícia sou eu. Prazer, Jesus. Vim porque o Evangelho é chegado, o reino de Deus está próximo. Seguremos as cordas, tornemo-nos pescadores de homens, de mulheres, de vidas, sejamos melhores, para a glória de Deus Pai. E Ele há de nos sustentar, e Ele há de nos suportar, há de nos ajudar, há de completar a obra e completar esta palavra em nossos corações. Amém.